Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Fausto Araújo, eu sou coach de emagrecimento. Eu tenho uma página onde a gente fala sobre orientações que as pessoas precisam aprender para controlar o peso. E hoje eu estou aqui em Amparo, fazendo uma entrevista com uma das coaches de emagrecimento que mais tem bombado na internet. Minha amiga Amanda Batoni. Tudo bem, Amanda? Tudo ótimo, Fausto, e você? Eu tô muito bem, graças a Deus. Amanda, eu vim aqui hoje porque, olha, eu fui chamado e praticamente convocado a conhecer um pouco desse trabalho que você está realizando. Eu queria saber de onde vem essa inspiração, como que surgiu essa sua ideia de trabalhar como coach de emagrecimento. Eu sei que antes você já tinha uma profissão como enfermeira. Me conta um pouco sobre isso. Na verdade, Fausto, eu como enfermeira, eu me senti às vezes um pouco frustrada, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com prevenção de doenças. Então isso não era, na verdade, uma realidade. As pessoas quando chegavam até mim, elas já chegavam com a doença instalada. E isso começou a me incomodar. Certo, entendi. E aí eu fui buscar um pouco mais de aprofundamento a respeito de como ajudar as pessoas a terem mais saúde mesmo. E eu percebi que estava muito ligado não só ao sobrepeso e à obesidade, mas também ao estilo de vida das pessoas. Estilo de vida. Esse é um tema muito importante, né, Amanda? Porque as pessoas hoje em dia buscam estilo de vida de várias formas diferentes, Verdade. buscam informação para melhorar o seu estilo de vida e ficar mais saudável. E algumas pessoas buscam o trabalho de um coach de emagrecimento. Mas me explica um pouco. Aonde está essa ligação do trabalho de coach com o emagrecimento? Fala um pouco sobre esse trabalho de coach, que ainda é um tema pouco disseminado, poucas pessoas conhecem a respeito do trabalho de coach. Me explica o que é o trabalho de coach e como você pode ajudar uma pessoa a emagrecer com isso. Na verdade, Fausto, teve uma vez que eu recebi um paciente, na época que eu ainda era enfermeira, eu recebi esse paciente já com uma prescrição médica para que eu pudesse apenas ensiná-lo a tomar insulina, a aplicar insulina. Mas esse paciente, ele teve uma diabetes que foi desenvolvida pelo estilo de vida errado, foi desenvolvida pela obesidade e pelo sobrepeso. E isso começou a me chamar muita atenção. Então eu fui pedir uma autorização para o médico que eu trabalhava junto com ele na época, se antes de eu ensiná-lo a aplicar insulina, se ele me dava um tempo para que eu pudesse ajustar a rotina nutricional dele e fazer com que ele mudasse alguns hábitos para que ele não precisasse usar insulina. E isso me despertou, me chamou muita atenção, porque em uma semana, quando eu levei o controle de insulina para o médico, ele falou, não, vamos cortar a insulina e nós vamos apenas seguir com o que você está fazendo com ele. Então eu fui me aprofundar mais e entender um pouco mais, não só a questão da saúde, mas também como funciona a mente das pessoas que estão acima do peso. Isso é muito importante. Você que está aí assistindo, para pensar na forma como você pensa sobre alimentação. Porque a forma como você pensa, ela vem de um tipo de informação, não é, Amanda? Exatamente. As pessoas são educadas por um processo, ao longo da vida, criam hábitos, estabelecem valores e começam a executar práticas que geram um tipo de resultado. E o coach, ele vem nessa orientação, Amanda, é onde que o coach entra nessas etapas? Na verdade, o coach ele vai ajudar a pessoa que está com sobrepeso mudar a raiz do problema, porque a raiz do problema da obesidade, ela está na nossa mente. Então, fazendo com que essa pessoa ela consiga entender quais são os pensamentos que precedem o ato de comer, quais são os sentimentos e principalmente as emoções que estão envolvidas em relação à comida. E isso faz toda a diferença para que a pessoa identifique esses atos antes de cair numa compulsão alimentar, por exemplo. Legal, bacana. E você acabou de falar de uma coisa que me chamou a atenção, que é o fato das emoções. As pessoas comem muito por emoção, Amanda? Demais, Fausto. Eu acho que essa é uma das maiores razões pelas quais as pessoas comem. E você aí, já comeu por emoção alguma vez? Já teve aquele dia que você resolveu desestressar, abriu a geladeira e comeu tudo que tinha na frente? Se sim, provavelmente você está precisando de algum tipo de orientação na forma como você pensa sobre a comida para não descarregar as emoções na alimentação. Exatamente, Fausto. E você sabe que dentro desse processo do coach de emagrecimento, quando a gente identifica e ajuda o cliente a identificar os pensamentos que precedem o ato de comer, ele muda a forma de sentir a respeito daquilo e com certeza a sua ação vai ser diferente. Sem dúvida, mano. Isso é meio que uma linha, né? Uma coisa leva a outra como um efeito em cadeia. A informação, pensamento, sentimento, ação e resultado. Exatamente. Por isso que devemos pensar magro, né?
Exatamente. Magro, né? Então a gente tem esse objetivo como coach de orientar as pessoas na forma de pensar. É por aí? Isso mesmo. Maravilha. E Amanda, me conta um pouco desse trabalho seu nas redes sociais. Eu sei que você está bombando. Ela tem uma página, gente, quem quiser já segue aí, Coach Amanda Battoni, no Facebook, que recentemente começou, já está lá com mais de 3 mil seguidores e aumentando a cada dia. Ela está fazendo um trabalho muito agregador, né? Gera muito engajamento das pessoas, porque a Amanda entrega muito conteúdo. Me fala um pouco desse trabalho na mídia social, como que você tem atingido, desenvolvido e como que tem sido o feedback das pessoas. Na verdade, Fausto, eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse contribuir com as pessoas. Eu gostaria de agregar mais valor na vida delas e com pequenas dicas que pudessem já ser colocadas em prática para que algumas mudanças pudessem já acontecer. Então, a minha contribuição é dessa forma, porque eu acho que a gente tem uma missão na vida, né? E se a gente está nessa vida é para fazer a diferença na vida das pessoas. Sim, sem dúvida. Amanda, olha, eu queria agradecer pelo seu tempo. Foi um prazer estar aqui em Amparo hoje. O dia está maravilhoso, a gente tem muita coisa bacana ainda para conversar. E hoje, o que a Amanda veio trazer aqui para você é uma dica, é um alerta. Eu queria que a gente fechasse com isso. Amanda, fala pra gente qual é a principal dica que você daria hoje para uma pessoa que está buscando, sabe, já tentou de várias formas o caminho do emagrecimento, de repente até perdeu peso, voltou a ganhar, não estabeleceu aquilo como sendo uma verdade para ela e ela está perdida. Ela precisa de orientação. Qual é a dica da coach de emagrecimento Amanda Battoni para essa galera que está seguindo a gente hoje? Então, Fausto, a dica é o planejamento. É muito importante que a gente se planeje. É como se a gente fosse fazer uma viagem, ou como se a gente fosse casar, por exemplo. Como a gente vai casar sem programar o casamento, sem saber quem vão ser os nossos padrinhos, sem saber onde vai ser a festa, sem saber quais são os docinhos, não é mesmo? E é como se a gente simplesmente se perdesse no meio do caminho. E o emagrecimento é da mesma forma. Nós precisamos de um roteiro, nós precisamos exatamente planejar aquilo que vai acontecer nos próximos meses. Ótimo. Então essa é a dica, o planejamento. Planejamento, né? E uma vez que temos o planejamento, a execução deve seguir, né, aquele passo a passo para buscar um objetivo, ter realmente um objetivo claro, né, Amanda? Sim, uma meta clara é fundamental. E essa meta, Fausto, ela não pode ser só a longo prazo. Tá. Você tem que saber o quanto você quer eliminar de peso, mas você precisa traçar pequenas metas para que o seu cérebro consiga alcançar. Porque vamos supor que você precisa eliminar 20 quilos e essa semana você só eliminou meio quilo. Aí você pensa, nossa, mas ainda faltam 19,5 quilos. E o que você tem que pensar é, não, já foram meio quilo, eu estou mais próxima do meu objetivo. Muito bacana, essa é uma técnica maravilhosa para ir buscar um objetivo, né? Já ir fatiando ali as metas e ir, né, eliminando elas a cada dia. Gente, hoje eu falei com a Amanda Battoni e eu quero que você siga ela no canal. Amanda, fala pra galera onde que eles localizam você, página no Facebook, canal, Instagram, YouTube, conta aí pro pessoal onde que eles te encontram. Legal. Então eu tenho uma página, né, que eu posto todos os vídeos e as dicas para que já possa ir fazendo a diferença para você, Amanda Battoni Coach de Emagrecimento, e o meu Instagram, Amanda Battoni Coach. Lá eu coloco também um pouco da minha rotina, do meu dia a dia, e eu vou ficar muito feliz. E eu gostaria de deixar um presente para essa galera, Fausto. Poxa, pode ser? Claro, sem dúvida, o pessoal vai amar. Fala aí. Eu gostaria de deixar um e-book que eu preparei com todo carinho sobre 5 passos para evitar as tentações. Legal. E onde que eles obtêm esse e-book? Então vai estar no link na descrição. Nós vamos colocar um link aqui na descrição e também eu vou colocar o meu WhatsApp aqui, caso alguém queira entrar em contato e conhecer e entender um pouquinho mais sobre o programa de emagrecimento com o coach. Amanda, foi um prazer. Muito prazer, Fausto. Muito obrigada. Pelo seu tempo, tá? Galera, sigam a Amanda, continuem aqui no canal. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, viraliza essa informação e divulgue esse conceito de coach de emagrecimento para que todo mundo possa conhecer e cada vez mais se associar a essa ideia. Beleza? Sucesso a todos, a gente vê nos próximos vídeos.